Oi, oi, galera, tudo bom com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem, se cuidando e, claro, estejam também estudando. Falando em estudar, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. E dessa vez estamos, de fato, iniciando o nosso quarto e último bimestre, né? Então, bora começar o livro de vocês na unidade 1. Vamos hoje, na verdade eu vou dividir, né, a unidade 1, porque senão o assunto vai ficar muito grande, então até mesmo para ajudar na compreensão de vocês. Vamos hoje na unidade 1 falar do mercantilismo, a Europa em busca de metais preciosos, e aí nós vamos até mais ou menos a página 423, que eu vou dar todo esse contexto geral, e aí na próxima aula a gente aprofunda essa questão da busca de metais preciosos aqui no Brasil, que seria o caso da mineração, beleza? Então vamos lá. Bora falar de maneira geral do mercantilismo e essa busca de metais preciosos. Nas nossas últimas aulas, nós vimos sobre todas as mudanças e transformações que estavam ocorrendo na Europa, desde a passagem, né, a transição da Idade Média para a Idade Moderna. E aí nós falamos do renascimento cultural, das reformas religiosas, da expansão marítima, falamos também da formação das monarquias nacionais e, óbvio, do mercantilismo. E todos esses acontecimentos, eles tiveram impactos não apenas na Europa, mas também em outras regiões do globo terrestre, né? E aí, especificamente, na América, nesse novo mundo descoberto pelos europeus. E aí, com a chegada dos europeus no continente americano, isso fomentou ainda mais a expansão ultramarina. Como assim? Lembra o contexto de expansão marítima, né? Uma nova rota para se chegar às Índias que não fosse pelo Mediterrâneo. Então, Portugal foi o pioneiro disso, mas também seguido pela Espanha. A Espanha também começou nessa expansão marítima e chegou ao continente americano com Cristóvão Colombo. Quando os espanhóis chegaram na América, eles encontraram metais preciosos aos montes. Era muito ouro, era muito metal precioso. Então, isso foi fantástico para a Espanha, né? Eles fizeram a festa nisso, porque, lembrando, contexto de mercantilismo, que é essa busca por metais preciosos, isso foi fantástico, maravilhoso para a Espanha. Eles queriam chegar às Índias para conseguir especiarias, mas aí pensa que louco, você chega num novo continente e encontra, além de especiarias, metais preciosos, que são mais valiosos ainda. Então isso foi incrível para a Espanha. Então, enquanto eles estavam fazendo essa expansão, eles também começaram a fazer rotas comerciais. E como é que isso funcionava? As rotas marítimas comerciais, elas foram estabelecidas por portugueses e espanhóis. Então tinham as rotas das especiarias do Oceano Atlântico e Índico e a rota de metais preciosos pelas quais passavam o ouro e a prata que saíam da América e eram conduzidos, levados para a Europa. Só que a essas rotas foram adicionados produtos fabricados na Europa e vendidos na África, além também dos africanos que eram vistos como mercadorias, né, que eles eram vendidos para serem levados para a América, né, o continente americano, para trabalharem forçadamente como escravos. Além disso, também foram introduzidos, né, produtos tropicais como açúcar, cacau, tabaco e algodão para serem comercializados na Europa. Isso ficou conhecido como comércio triangular. Então, como assim? Vou tentar desenhar isso melhor para vocês. Açúcar, cacau, tabaco, algodão, esses produtos considerados tropicais, eles eram retirados aqui do continente americano e levados para a Europa.
Os produtos fabricados na Europa eram vendidos para a África, levados para a África, e os africanos escravizados eram levados para a América. Então, isso meio que formava um triângulo, assim, né? Então, por isso o nome comércio triangular. Só que assim, pensa o seguinte, na Europa, outros países também começaram a se interessar por isso. A gente está falando de um contexto de monarquias nacionais, né? Estabelecimento dos estados modernos. Para você garantir o seu poder, você também precisa de ter dinheiro, riquezas, e isso garante também o seu poder. Então, o contexto de mercantilismo, né, e também desse capitalismo comercial, a necessidade de sair também, né, nessa expansão ultramar, aumentava nos outros países. Então, durante muito tempo, Portugal e Espanha eram quem estava lá à frente, que estava dominando tudo. Só que, óbvio que os outros países também não vão querer ficar para trás, né? Então, eles começam a correr atrás do prejuízo. Então, a Inglaterra, França, Holanda também começam a entrar nessa disputa, né, por, por mercado, por comércio, por metais preciosos. Então, a situação começa a ficar um pouco crítica para Portugal e Espanha, porque eles começam a ter concorrência, eles deixam de ter exclusividade sobre o comércio de especiarias e também desse comércio triangular. Só para a gente ter uma ideia, os holandeses eles acabaram se tornando uma grande potência comercial quando conseguiram tomar a Indonésia. E os ingleses eles também conseguiram se instalar nas Índias e aí acabaram deslocando os portugueses e conquistando a supremacia também do tráfico de pessoas africanas para serem escravizadas. Lembram que no mercantilismo uma das suas características é a intervenção do Estado na economia? Por que que começa a ter essas expansões marítimas, essas grandes navegações? Não é porque o Estado, Portugal, Espanha, não está financiando isso? Então, essa intervenção do Estado também favorece a criação de empresas comerciais, companhias comerciais. Então, em 1600 foi criado a Companhia Inglesa das Índias Orientais e em 1602 foi criada a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Então, vocês percebam como que a Holanda e a Inglaterra está só crescendo nesse cenário de comércio e de rotas comerciais, né? E aí, obviamente, no contexto de mercantilismo, essas companhias, elas procuravam estimular o comércio em que o valor das exportações ultrapassasse o das importações, tendo assim uma balança comercial favorável. Ou seja, estou vendendo mais, né? Então, em todo esse contexto europeu, né, de monarquias absolutistas, né, do absolutismo, os reis eles aderem cada vez mais ao mercantilismo, que isso fomenta ainda mais, como eu mencionei anteriormente, a intervenção do Estado na economia. Ou seja, o Estado adota medidas para ajudar a economia a crescer. Só que o rei não é bobo nem nada, ele sabe que ele ajudando a economia, ele está se ajudando, aumentando o seu poder. E aí, falando de mercantilismo, nós temos como uma das características do mercantilismo a ideia de colonialismo, que é o que nós também já começamos a estudar com vocês do período do Brasil colonial, né? Que é a questão de quando os portugueses de fato começam a ocupar o território brasileiro, justamente para fazer essa colonização. Tudo isso, obviamente, fomenta ainda mais o mercantilismo. E aí, lembra que no comecinho da aula eu mencionei com vocês a questão de que a Espanha estava achando muito metal precioso na América?
Então, isso, no contexto de mercantilismo, era importantíssimo, era incrível para a Espanha. A Espanha estava super bem, né, ao encontrar os seus metais preciosos. E Portugal? Portugal aqui no Brasil estava achando ouro? Estava achando metais preciosos? Ainda não. Lembra que quando Portugal chegou, que primeiro foi explorado aqui foi o pau-brasil? Então, poucos foram os metais preciosos encontrados aqui, mas em contexto de mercantilismo, óbvio que Portugal não iria desistir disso, de encontrar esses metais. Enquanto a Espanha estava lá cheia dos metais preciosos, Portugal estava só com o pau-brasil, então ele estava ficando atrás nessa corrida, né? Na nossa aula sobre a colonização do Brasil, que falamos da economia e sociedade açucareira, então nós vimos que depois do pau-brasil nós também tivemos a exploração do açúcar. O açúcar foi muito importante aqui para a colonização do Brasil. Foi um dos principais produtos produzidos aqui, que eram comercializados na Europa e que se trazia lucro para Portugal. Só que o que o Portugal queria mesmo era o quê? Metal precioso. Ele queria achar ouro, ele queria ter metais preciosos. Então é por isso que eles não desistiram até encontrar. E de fato é o que acontece e que nós vamos estudar com maior profundidade na nossa próxima aula, que é o período de mineração aqui no Brasil a partir do século XVIII, quando são encontradas no interior do Brasil, principalmente ouro, são encontrados esses metais preciosos tão desejados assim por Portugal. Então, galera, vocês perceberam como que no contexto do mercantilismo, no contexto de todas essas transformações que estavam acontecendo na Europa, de expansão marítima, de formação das monarquias nacionais e mercantilismo, obviamente, como tudo isso tem impacto direto e relação direta com o que está acontecendo no continente americano, em específico aqui para o Brasil. Então, na nossa próxima aula, nós vamos ver melhor como que se deu essa questão do ouro na América Portuguesa, né? O ouro encontrado aqui no Brasil e como que isso impactou a relação Brasil-Portugal. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, não deixe passar, não deixe acumular dúvidas, entre em contato comigo para poder tirar essas dúvidas, beleza? Então é isso, nos vemos nas próximas aulas. Beijos, beijos e bons estudos!